Você vai entender agora por que um simples gesto do Memphis virou símbolo daquela final e por que isso mexeu tanto com o Flamengo. Não foi só provocação, foi domínio psicológico em uma decisão que o Corinthians controlou do começo ao fim. Antes de continuar, deixa o like, se inscreve no canal e bora para o vídeo. Aqui a gente vai além do placar e entra no que realmente decidiu essa Supercopa. A final entre Corinthians e Flamengo começou com clima de jogo gigante. Antes mesmo da bola rolar, as duas maiores torcidas do país deram um show nas arquibancadas. Mosaicos, cantos, estádio pulsando. Era aquele tipo de jogo que não perdoa erro. Quem vacila, paga caro. Em campo, o Flamengo tentou mostrar iniciativa logo no começo. Aos 8 minutos, Léo Pereira fez um ótimo lançamento para Alex Sandro, que cruzou na área e encontrou Plata. A cabeçada saiu para fora, mas foi a primeira finalização do jogo. Parecia um sinal de que o Flamengo queria assumir o controle. Só que o futebol tem uma regra cruel. Quem não faz, leva. O jogo foi ficando mais físico, mais truncado, com divididas duras e muito nervosismo. O Flamengo até tentou ter mais posse de bola, mas sem transformar isso em chances claras. Enquanto isso, o Corinthians aguardava o momento certo, e ele veio aos 25 minutos. Jogada de bola parada, escanteio curto. Mateuzinho levantou a bola na área, Gustavo Henrique desviou de cabeça e Gabriel Paulista chegou chutando de primeira. Gol do Corinthians. Primeiro gol dele com a camisa do Timão. Gol em final. Gol que muda completamente o roteiro do jogo. A partir dali, o Corinthians cresceu, passou a trocar mais passes, ficou mais confortável e começou a controlar o ritmo da partida. O Flamengo sentiu, tentava acelerar com arrancadas isoladas do Plata, mas sem criar perigo real. E é nesse cenário que acontece o lance que viralizou. Em uma disputa de bola, Léo Pereira caiu no gramado, Memphis passou por ele e fez o gesto que incendiou as redes sociais. Mostrou o braço, contraiu o músculo, encarou, um gesto simples, rápido, mas carregado de significado. Deboche para alguns, provocação para outros. Para o Corinthians, imposição. Aquilo não foi aleatório, foi leitura de jogo. Memphis sentiu o momento, percebeu o adversário desconfortável e deixou claro quem estava mais à vontade naquela final. Enquanto o Flamengo se irritava, o Corinthians se fortalecia e o Timão ainda teve a chance de ampliar antes do intervalo. Aos 37 minutos, contra-ataque rápido. Bidon tocou para André. André achou Memphis, que ajeitou o corpo e bateu de chapa. Rossi fez grande defesa e evitou o segundo gol. Mesmo assim, o primeiro tempo terminou com o Corinthians mais sólido, mais organizado e mentalmente superior. Mas a etapa final ainda guardava polêmica, expulsão, gol anulado, estreia, tensão até o último segundo e o lance que selaria de vez o título. E é exatamente isso que eu vou te contar na próxima parte. O segundo tempo começou do jeito que toda final grande começa, quando ninguém quer perder, com tensão máxima. O intervalo não esfriou os ânimos, pelo contrário. A atmosfera ficou ainda mais pesada e o jogo ganhou contornos dramáticos logo na volta dos vestiários. No último lance da primeira etapa, os jogadores do Corinthians pediram a expulsão de Carrascal por uma cotovelada em Breno Bidon. Na hora, o árbitro mandou o jogo seguir, mas assim que as equipes retornaram ao gramado, Rafael Klein chamou os capitães e avisou que iria revisar o lance. Poucos segundos depois, cartão vermelho para o jogador do Flamengo. O Flamengo estava com 1 a menos contra o Corinthians em plena final. Muita gente pensou que ali o jogo acabaria, que o Corinthians controlaria sem sustos. Só que final não respeita roteiro fácil. Mesmo em desvantagem numérica, o Flamengo voltou pressionando. Em bola parada, Arrascaeta cobrou falta com precisão. Pulgar subiu bem e desviou de cabeça. A bola explodiu no travessão. Foi o lance mais perigoso do rubro-negro em toda a partida. Um aviso claro de que a decisão ainda estava aberta. Na sequência, Pedro foi acionado pela direita, chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro. A bola passou pela pequena área sem ninguém para empurrar para dentro. O Corinthians se defendia bem, mas o Flamengo tentava se manter vivo. Para incendiar ainda mais o estádio, Felipe Luiz lançou Paquetá aos 13 minutos da segunda etapa. A reestreia do meia foi recebida com explosão da torcida rubro-negra no Mané Garrincha. Logo no primeiro toque, ele tabelou bem, mas errou o último passe para Arrascaeta
Arrascaeta. O jogo ficou aberto. No contra-ataque, o Corinthians respondeu com Yuri Alberto, que finalizou para fora. No lance seguinte, mais uma chegada perigosa do Timão. Dessa vez, a bola entrou. Memphis balançou as redes e correu para comemorar, mas veio o balde de água fria. O gol foi anulado por impedimento no início da jogada, e o que gerou ainda mais revolta foi o detalhe. A comunicação do árbitro com o VAR não estava funcionando naquele momento. Sem conseguir revisar adequadamente, o juiz manteve a marcação de campo. Mesmo assim, o Corinthians não se abalou. Seguiu concentrado, bem posicionado e fiel ao plano, esperando o erro do adversário. Dorival Júnior então fez uma mudança importante. O atacante Caio César, recém-contratado, entrou na vaga do Memphis aos 31 minutos, fazendo sua estreia com a camisa do Timão. E foi justamente dos pés do estreante que saiu o lance que mudou o clima do jogo. Já nos acréscimos, Caio César recebeu pela direita, levantou a cabeça e encontrou Yuri Alberto. O camisa 9 girou bonito e acertou a trave com uma finalização de canhota. O estádio veio abaixo. A sensação era clara, o segundo gol estava amadurecendo. Do outro lado, o Flamengo teve a chance de mudar completamente a história. Após cruzamento de Ayrton Lucas e disputa aérea de Léo Ortiz, Paquetá dominou dentro da pequena área, levantou a bola e finalizou para fora. Um lance inacreditável, a última esperança rubro-negra. E no futebol, quem perde, paga. Pouco depois, o Corinthians encaixou mais um contra-ataque perfeito. Outra vez, Caio César participou da jogada. Yuri Alberto disparou em velocidade, aplicou um lindo balão no goleiro Rossi e finalizou de cabeça para o fundo das redes. 2-0. Corinthians campeão. O gesto do Memphis lá atrás ganhou ainda mais significado naquele momento. Não era só provocação, era confiança, era leitura de jogo, era a certeza de quem sabia que aquela final estava nas mãos do Corinthians. Mas ainda tem um detalhe importante para fechar essa história, porque a atitude do Memphis dividiu opiniões e levantou um debate que vai muito além dessa final. E é isso que a gente vai destrinchar na próxima parte. Depois do apito final, enquanto o Corinthians comemorava mais um título em cima do Flamengo, a imagem que continuava rodando sem parar nas redes sociais não era apenas o placar, era o gesto do Memphis. Aquele segundo em que ele mostra o braço e encara o adversário virou assunto nacional. E aí começa o debate que dividiu opiniões. De um lado, torcedores do Flamengo chamando de deboche, desrespeito e provocação desnecessária. Do outro, a Fiel tratando como atitude de final, coisa de jogador cascudo que sabe jogar não só com a bola, mas também com a cabeça do adversário. E a verdade é que esse tipo de gesto nunca é neutro, ele comunica, e comunica muito. Memphis não é um jogador comum, ele já disputou Champions League, Copa do Mundo, finais gigantes, jogos de altíssima pressão, ele sabe exatamente quando um adversário está desconfortável. E naquela final, o Flamengo começou a perder o controle emocional justamente depois do gol do Corinthians. O gesto acontece em um momento muito específico, não foi no começo do jogo, não foi com o placar zerado. Aconteceu quando o Corinthians já estava à frente, mais organizado e mais seguro dentro da partida. Isso muda tudo. Ali, o Memphis manda um recado silencioso. Aqui está tudo sob controle. Aqui quem manda somos nós. Enquanto um lado se irrita, o outro joga futebol. E o futebol é implacável com quem perde a cabeça. A partir dali, o Flamengo passou a errar mais, reclamar mais, forçar jogadas. Enquanto isso, o Corinthians crescia na partida, controlava o ritmo e explorava os espaços deixados pelo desespero rubro-negro. Não dá para ignorar o peso psicológico disso. Final não se decide só na prancheta, se decide na mente. Quem está mais confortável costuma vencer. Mesmo sem marcar gol válido, o Memphis foi fundamental. Chamou marcação, segurou a bola, puxou contra-ataques, participou do lance do gol anulado e abriu espaço para os companheiros. Liderança pura, daquelas que não aparecem só na estatística. Quando o segundo gol saiu, já nos acréscimos, todo o roteiro fez sentido. O Flamengo foi para o tudo ou nada, perdeu uma chance clara, se expôs e pagou o preço. 2-0, título decidido. Por isso, reduzir o gesto do Memphis a simples deboche é uma análise rasa. Aquilo foi parte do jogo.
parte da estratégia emocional de uma final, parte da imposição de um time que sabia exatamente o que estava fazendo, e isso incomoda. Incomoda porque expõe fragilidade, incomoda porque dói mais perder quando o adversário parece confortável, confiante e no controle. Mas essa história ainda não termina aqui. Agora vem a pergunta que realmente importa. Esse tipo de atitude fortalece o Corinthians, ou pode virar problema no futuro? É liderança ou excesso? É maturidade ou provocação desnecessária? E é exatamente isso que a gente vai fechar na próxima e última parte. Agora vem o ponto final dessa história, porque a atitude do Memphis não pode ser analisada só pelo recorte da provocação. Ela precisa ser entendida dentro do contexto maior do Corinthians atual, de quem esse time está se tornando e de como ele se comporta em jogo grande. O gesto dividiu opiniões, isso é fato. Mas dentro de campo, ele cumpriu exatamente o papel que um líder experiente precisa cumprir em uma final: impor respeito, mostrar confiança, transmitir tranquilidade para os companheiros e desconforto para o adversário. Final não é lugar para time inseguro, e o Corinthians não foi inseguro em nenhum momento. Enquanto o Flamengo tentava retomar o controle emocional, o Corinthians seguia fiel ao plano, compacto, organizado, paciente, esperando o erro. E ele veio na expulsão, veio na chance perdida do Paquetá, veio no contra-ataque mortal que fechou o jogo. O gesto do Memphis virou símbolo porque representa essa virada de postura do Corinthians. Um time que não entra mais em final para sobreviver, entra para dominar o ambiente, mesmo quando não tem a bola. E isso não nasce do acaso, nasce de confiança, trabalho e liderança dentro do elenco. Claro que existe risco, provocação mal calculada pode virar problema em outro contexto. Mas naquela final, naquele momento, funcionou. Funcionou porque o Corinthians estava preparado. Funcionou porque o grupo estava fechado. Funcionou porque o adversário sentiu. E o futebol não perdoa quem sente. O mais curioso é que esse tipo de atitude costuma incomodar muito mais quem perde do que quem ganha. Quando o título vem, tudo se encaixa. O gesto vira imagem icônica. Quando o resultado não vem, vira polêmica vazia. O Corinthians venceu, convenceu, levantou a taça e saiu da Supercopa com algo ainda mais valioso do que o troféu. Saiu com moral, saiu com identidade, saiu mostrando que sabe jogar final em todos os níveis, dentro de campo, fora de campo e dentro da cabeça do adversário. O gesto do Memphis não foi o motivo da vitória, mas foi o retrato de quem estava mais confortável naquela decisão. E agora eu quero saber de você, fiel. Você vê essa atitude como liderança de final ou como provocação desnecessária? Acha que esse tipo de postura fortalece o Corinthians ou pode virar problema mais pra frente? Comenta aí, vamos debater. E antes de sair, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Isso fortalece demais o conteúdo e ajuda a levar essa análise para mais corintianos. Aqui a gente fala de Corinthians com verdade. Vai, Corinthians!